Bom dia, galera, tudo bem? Aqui é o Matheus, diretor de projetos da Struct, e eu vou falar um pouco de API do Next e TRPC para vocês aqui. O que seria uma API, né? A API é um servidor rodando que espera requisições HTTP e com isso gera uma determinada resposta. A grande maioria das APIs, quando são requisitadas, elas fazem algum tipo de manipulação com um banco de dados e fazem ali, recebem informações ou mandam informações para um banco de dados, tratam as informações e retornam uma determinada resposta para o cliente que fez essa requisição para a API. Mas o que são requisições HTTP? HTTP é um tipo de protocolo de internet que você tem ali para se comunicar na internet entre dispositivos. E é uma maneira de você se comunicar ali, maneira de você transferir informações na internet. E nessas requisições HTTP a gente acaba envolvendo o chamado CRUD, que é uma sigla para Create, Read, Update e Delete, que significa requisições que podem, respectivamente, criar alguma coisa no banco de dados, ler, atualizar ou deletar. E você pode acessar uma API por uma determinada URL, igual a gente acessa um determinado site, por exemplo, aqui o Slack, uma URL. Aí você tem rotas dentro dessa URL, né, que seriam esses barras aqui. Você tem aqui o subdomínio, tem o domínio, e aí que são rotas dentro do servidor. No caso de uma API, essas rotas levariam a um endpoint. Cada endpoint ele vai receber a requisição e vai gerar uma resposta diferente. Vai ter uma implementação diferente. Então, tipo, uma API pode ter endpoints que cuidam ali de requisições para determinado assunto ali de uma API. E a API mais tradicional é chamada API REST, que é exatamente você fazer essa busca de fazer o fetch de URLs, você acessar a API através de um fetch de uma URL. Essa é a API mais tradicional, mas tem também a API RPC. RPC significa Remote Procedure Call, são chamadas de procedimentos remotos. Então, basicamente, você chama funções no seu código que, ainda mais em TypeScript, tem a vantagem de que você sabe o que você tem que mandar de dado para essa função, para esse procedimento, e você sabe o que pode ser retornado pela essa função. Então, aqui na API REST você vai fazer um fetch, mas você desse jeito que você não sabe o que você tem que mandar, o que você pode ser retornado, a menos que tenha uma documentação para isso. Agora, numa API RPC, cria uma ligação mais persistente entre a API e a tua aplicação. Então, você sabe, você tem mais ciência do que está acontecendo nessa API. O objetivo do vídeo é mais falar sobre a API RPC, que a gente usa na empresa, uma API RPC pelo TRPC, que é uma tecnologia, é uma ferramenta para fazer APIs RPC. Mas eu também vou falar um pouco aqui da API REST. A API do Next, ela nativamente ela é uma API REST. Então ele tem endpoints ali e você configura as suas implementações. Daí a gente usa o Next, que é o framework que a gente usa na empresa. E aí o que o TRPC faz? O TRPC ele implementa uma API RPC em um endpoint da própria API do Next. Então acaba que a gente usa só um endpoint da API do Next, que ele faz um, vamos dizer, um handler, ele maneja as requisições que entra e redireciona para os procedimentos específicos. Então, bora que eu vou dar uma palhinha de como fazer uma API do Next. E a gente bora começando aqui fazendo um repositório da T3. Então você pode pesquisar aqui T3 Stack. Esse símbolo aqui ele já vai te dar o comando aqui para você começar um repositório. Aí eu vou criar um diretório aqui e vou fazer o repositório 33 para a gente primeiro fazer uma API do Next aqui rapidão e depois eu mostro como é que é em TRPC.
Eu botei não para CSS aqui porque eu não vou usar, mas no projeto de vocês usam. TRPC vocês colocam sim, eu vou colocar nada para autenticação porque eu não vou usar por enquanto. E aí tem nessa pergunta aqui, ó, tem esse app router aqui. Tem dois tipos de, vamos dizer assim, de renderização no Next, de roteamento, que seria o app router e o pages router. O app router ele é o mais moderno. Vocês não precisam saber exatamente a diferença, mas basicamente é o seguinte, o app router ele por padrão renderiza as páginas pelo lado do servidor. Isso deixa um pouquinho mais otimizado a aplicação. Já o Pages Router, ele, por padrão, ele renderiza pelo lado do cliente. Então, o App Router é mais moderno, a galera tem usado mais e é o que a gente usa aqui na empresa. É bom vocês, a implementação de um para o outro muda bastante. Então é bom vocês se acostumarem com o do App Router. E como provedor de banco de dados aqui, o SQLite ele é o mais fácil para você usar em desenvolvimento. MySQL, Postgres, eles são melhores em produção. Eles são um pouco mais difíceis de fazer a configuração. Então, o SQLite ele é só um arquivo local rodando no teu PC. Putz, eu vou ter que dar um npm install aqui. Esse npm aqui é só para instalar os pacotes que eu acabei botando não ali. Beleza, daí vocês podem se aprofundar mais na API do Next, na própria documentação deles. Vai estar aqui a Pages Router, que é o antigo, vocês mudam para App Router. Que em Routing tem Routing Handlers, que é onde é feita as APIs, a API no caso. E aqui é mais ou menos a dinâmica, como que funciona. Você aqui, ó, em Source, App e API, é onde fica a API do Next. E aí você aqui coloca os endpoints, coloca as rotas onde vai ficar a sua API. Vocês veem aqui, ó, que tem TRPC. Isso daqui é o endpoint onde está o TRPC. Então, no endpoint, ele cria um handler que vai manejar, vai gerenciar todas as requisições para o TRPC. Daí a gente vai criar aqui uma API teste só para fazer com a própria API do Next. Daí, ó, esse daqui é a função get, que daquele CRUD lá seria o, vamos dizer assim, o equivalente ao create. Create não, o read. Então tem o create, read, update, delete. Daí o get seria relacionado aqui ao read. Então você fazendo uma requisição para essa rota aqui com get, ele vai executar essa função aqui. E aí seriam. O que a gente está fazendo aqui? A gente só está retornando um JSON com data aqui igual a Hello World. Então vocês podem. Tem uma extensão aqui no VS Code chamada Thunder Client, que vocês podem fazer requisições para determinados URLs. Daí vocês vão rodar o servidor do Next. Ele está rodando aqui na localhost 3000. Se tudo estiver certo, caramba, o Thunder Client não está funcionando. Vamos ver se funciona então no navegador. E aí tem que colocar aqui a API e a rota aqui para a nossa rota, o nosso root.ts. No caso seria teste.
Tá vendo aí, ó? Aí ele retorna aqui um JSON com o valor do data Hello World. Mas se a gente mudar aqui, ó, para post, já não vai dar certo. Porque se você faz um fetch aqui para um URL no navegador, isso daí é uma requisição GET. E no caso aqui a gente botou post, não tem nada que seja um GET, então vai dar erro aqui, viu? Se a gente volta aqui para GET, dá certo. Daí na API do Next é isso, vocês fazem essas funções aqui. Daí seria fazer um post, fazer um patch que seria relacionado aqui ao update e acho que é delete mesmo. Só que aí vocês precisariam de algo como o Thunder Client para testar requisições que não fossem GET. Vamos ver se funciona. O que eu conheço é o Thunder Client, mas tem também, acho que é o Insomnia, que ele faz isso. Você simplesmente cria uma requisição lá, coloca o tipo dela, tem GET, POST, UPDATE. Você coloca aí a URL que é para acessar. E aí você. Não tá querendo funcionar. Antigamente funcionava. E aí você faz a requisição na URL. Tem também. Mas vamos direto aqui para agora pro TRPC. O TRPC, galera, ele tem aqui a configuração dele no handler, no endpoint API, TRPC, TRPC, hot.ts. E aí ele bota esse handler aqui que faz um compilado de todas as requisições. E aí, como é que ele sabe qual é ali o roteamento das requisições, né? Como é que ele recebe uma requisição e sabe qual o procedimento que ele tem que rodar. É pelo esse app router aqui, que é onde a gente faz os nossos procedimentos. Então, ele tá vendo aqui, é conch app router, create tpc router. Então aqui é tipo um roteador, que aí você mapeia os seus procedimentos aqui. No caso, a gente está mapeando aqui um post para o roteador do post. E aí aqui você faz basicamente o CRUD, né, do post. Esse daqui é o que já vem de exemplo no repositório da T3. Mas aí vamos usar esse exemplo aqui mesmo. Vocês podem ver aqui, ó, o TRPC ele fica localizado aqui em server API. E aí tem esse root.ts e esse trpc.ts. trpc.ts é mais configuração. E esse root é onde fica ali o roteador principal, o roteador raiz. E aí tem aqui os roteadores secundários, vamos dizer assim. Aqui você. Isso daqui é mais uma aplicação do T3. Você pode seguir ou não, é escolha tua, mas assim fica organizado. E aí o que a gente faz aqui é o roteador principal, né? E você importa esses roteadores que ficam aqui, ó. Tem os routers, aí você faz os roteadores individuais de cada, vamos dizer assim, cada assunto que você quiser fazer no seu projeto. E aí a gente importa tudo em um roteador só. Importa tudo aqui e aí faz esse mapeamento nesse app router. Daí em routers aqui que você faz os específicos. Vamos fazer ali apagar tudo aqui só para
para mostrar como é que é feito. Beleza, então aqui você criou um roteador, você usou aqui create TRPC rota e você passa um objeto aqui dentro, que seria o mapeamento das procedures no roteador. Então aqui como é que você vai botar o nome da procedure, sei lá, vamos botar hello world. E aí você vai ter que usar aqui esse public procedure. Eu vou explicar depois o que é esse public procedure. Mas a sintaxe é mais ou menos assim, ó. Você bota public procedure. Aí se você precisa que essa procedure receba um input, você coloca aqui input. E aqui tem que usar Zod, que é um validador de tipos. Então, vamos supor aqui, vou explicar esse input depois, que ele é um pouco mais complexo. Mas ali, vamos supor que não use input, que você só queira fazer uma requisição aqui e ele te retorne alguma coisa. Você tem dois tipos aqui, você tem mutation, três tipos na verdade, carry e qual outro? Acho que é subscription. Esse subscription eu nunca usei, sinceramente. Os dois principais, esse mutation aqui e esse carry. Carry é quando você quer fazer um get de alguma coisa, você quer ler e receber alguma coisa. Você, e o mutation é quando você quer fazer alguma coisa no banco de dados. Você quer criar, atualizar, deletar alguma coisa no banco de dados. Você quer mudar alguma coisa no banco de dados, não quer só ler. E aí aqui em carry você passa uma arrow function. No caso aqui, esse procedimento ele não vai estar recebendo nenhum input, né? Porque a gente não colocou lá no ponto input. Mas quando você colocar no ponto input, você pode receber aqui o input. Você pode também receber um CTX, que é um contexto ali do TRPC, que eu vou explicar depois também. Mas no caso a gente não está recebendo um input e não vamos usar o contexto. Daí o que a gente você faz o que tiver que fazer dentro dessa função e retorna um determinado valor. Eu vou retornar aqui o hello world. Daí beleza. Como é que a gente usa isso daqui? Como é que a gente usa esse procedimento, né? Vamos lá para o nosso front-end, que fica aqui em app page. Tirar essas coisas aqui. E aí a gente vai fazer a chamada do procedimento, né? Vou botar hello world. Esse await, se vocês não sabem, ele é quando vocês forem fazer alguma função, executar alguma função assíncrona. No caso aqui a API, a, a função post que a gente criou, ela não é assíncrona. Daí eu acho que não precisa usar o await. E aí como é que vocês usam? Primeiro eu vou tirar essa parte aqui. E aí vocês escrevem API. E ele vai aparecer o VS Code, no VS Code de vocês aqui onde está essa API. Daí tem dois tipos aqui de API. A API Server e a API React. A API Server, você vai usar ela quando bem aqui no topo do teu arquivo não tiver um use client. Porque esse use client, ele é para declarar que essa página aqui, ela vai ser renderizada pelo lado do cliente. Então a API que a gente vai usar, ela vai ter uma implementação diferente de uma API que se a renderização fosse no servidor. Daí não tendo esse use client aqui é porque por padrão essa página se você usar o app router que eu falei lá no início, por padrão ele vai renderizar essa página aqui pelo lado do servidor. Então você chama a API aqui, importa ela do servidor.
A do TRPC React, onde está aqui, ela é quando você quer usar no lado do cliente, uma API. Então, você bota um ponto e ele vai mostrar aqui os tudo que tiver naquele app rota, ele vai mostrar para você. Bem aqui, ó, aqui na verdade. É esse app, a gente está mais ou menos chamando esse app router aqui. Daí ele tem, no momento ele só tem um post que ele redireciona para esse roteador aqui. Então você apertando aqui botando um ponto, ele só vai mostrar o post. E aí dentro do post ele tem os procedimentos que a gente criou, que no caso seria só o Hello World lá. E aí você seleciona Carry, bota mais um ponto. Não, aqui no servidor é só. É isso mesmo. No servidor é só. Você seleciona aqui qual o procedimento e executa. É uma função direta. E bora mostrar o resultado aqui num determinado parágrafo. De uma string. Não, na verdade, isso daqui é uma. Você usar a API independente da procedure, aparentemente é assíncrono. Então tem que botar um await aqui. E aí bora ver lá no front-end como é que fica. Tá escrito bem aqui, ó, Hello World, não sei se tá dando pra ver. Mas bora mudar aqui, só pra mostrar que não é cascata. Viu? Aí ele tá fazendo aqui tá executando uma determinada função. É aquilo que eu falei lá da API RPC. Você, ao invés de fazer um fetch numa URL, que a gente poderia, o fetch ele seria algo diferente, que ó, seria tipo const hello world, daí usar um fetch, e aí que você coloca a URL aqui. No caso seria localhost 3000 API teste, aquela lá que eu tinha feito. Daí tu pode passar aqui um objeto com algumas opções, que no caso seria se tivesse aqui ó, body, se você tivesse que mandar alguma informação para a API. Mas aqui em TRPC você só executa uma função. Você seleciona aqui onde está essa procedure, né? E aí você roda essa função e ele já te retorna aqui direto. Debaixo dos panos ele está rodando assim uma requisição HTTP para uma URL, mas para a gente aqui fica mais tranquilo, é só rodar uma função. Daí eu vou mostrar agora como é que é rodando essas procedures numa página que está sendo renderizada no lado do servidor. Esse azulzinho, ele é do ESLint, que ele, quando tem uma página aqui que é client side, está sendo renderizado no lado do servidor, e ela é assíncrona, ele reclama. Eu não lembro exatamente por quê, mas ele reclama, deve ser algo relacionado à otimização, etc. Daí tira esse async aqui. Daí a API que a gente vai importar é outra aqui. Vai ser desse TRPC React. Daí aqui é um pouquinho mais diferente de usar. Você ainda tem aqui o post, tem aqui o hello world, mas o hello world não é uma função. Ele é um objeto. Aí você seleciona a função useCarry. Daí tem algumas implementações diferentes aqui para cada função. Mas eu uso principalmente esse useCarry aqui. Na documentação do TRPC, isso daqui ele usa o React Carry.
por baixo dos panos do TRPC React. Então, tem algumas implementaçõezinhas diferentes aí que é relacionada a prefetch de dados, mas com esse use carry você mata 90% dos problemas aí. E aí aqui o Hello World ele também não vai te dar o dado diretamente. Ele vai te dar aqui um objeto, aí você bota data e aí aqui vai ter o dado. E aí, bora lá. Você pode fazer da mesma forma. Se a gente mudar aqui também vai dar certo. Agora vamos ver como é que é caso você precise de um input. Você tem uma procedure que precise receber alguma informação e fazer alguma coisa com ela. Então aqui no nosso post, cadê? Aí vocês vão ter que tem uma documentação nossa aqui. Esse Docs.struct.js aqui da nossa documentação, galera, tem tudo que vocês precisarem aqui do nosso stack. Vocês podem pesquisar aqui. Daí para usar o input no TRPC, ele usa Zod, que é uma biblioteca para validação de dados. Ele valida o tipo de dado que está sendo mandado para essa procedure. Então a gente bota que recebe tais coisas de tais formatos e aí ele valida antes de começar a procedure em si. Se os dados forem errados, daí ele já dá um erro, já lança um erro. Daí que na seção TypeScript e Zod tem aqui um pouco de Zod. Acho que não vai ter vídeo aula de Zod, mas é bem tranquilo. Como é que vocês podem dar uma aprofundada aqui na documentação deles, mas é basicamente assim, ó. Vamos supor que vocês querem um esquema para o Hello World. E esse input aqui ele vai ser um objeto que vai receber um name. E esse name ele tem que ser uma string. Então você coloca aqui z.string. E aí como é que vai ser feito aqui para botar esse esquema aqui dentro do input da procedure? Vocês vão botar input e aqui dentro vocês passam esse objeto Zod. E aí aqui, que é onde a gente vai receber os parâmetros para nossa arrow function, você pode receber um input e bora retornar aqui esse input. Vamos botar uma mensagem, dei zoom aqui, tornar uma mensagem personalizada aqui. Deu erro aqui, ó, porque eu botei que ele precisava de um input, né? Daí ele já reclamou aqui que precisa de um input. Então a gente bota aqui, passa o objeto, passa o nome. Vou deixar isso aqui branco.
Caramba, não sei usar mais CSS, galera. Enfim, dá pra enxergar aqui. Bem-vindo, Matheus. Beleza, daí agora a gente vai usar aqui, aprender a usar o contexto do TRPC. O que é esse contexto do TRPC? Lá naquele arquivo de configuração aqui, ele tem aqui, ó, esse create TRPC context. Ele é uma função que vai criar um determinado contexto ali para as procedures. Toda vez que rodar uma procedure, você tem ali um contexto determinado que você setou. E aí no caso aqui, ó, o que ele está fazendo? Ele passa um contexto aqui. Ele recebe aqui esse OPTS, que tem os headers da função, headers da requisição. E esse negócio de headers é algo mais para API REST, vocês não precisam saber exatamente o que é aqui numa API RPC, ou se vocês quiserem, vocês podem pesquisar mais a fundo. Mas é basicamente algumas informações ali que você coloca na requisição para, sei lá, autenticação da requisição e coisas desse tipo. E aí ele recebe esse OPTS e ele retorna aqui o DB, que é o banco de dados, e o OPTS que a gente recebeu. Se a gente colocar aqui, por exemplo, um name Matheus, a gente pode receber aqui, você recebendo aqui o context, a gente pode usar esse context aqui, ponto name, que vai dar no mesmo. Pelo menos era para dar. Deu. Mas o que a gente principalmente usa isso? A gente usa quando a gente quer ver se a pessoa está autenticada ou a gente quer ter acesso ali ao banco de dados. Então vamos supor que eu não. Acho que. Vamos ver se o banco de dados tem alguma coisa aqui. Tem esse post, vamos usar esse post aqui. Só vai ter que. A variável de ambiente aqui para o SQLite já está setada. Isso daqui vocês devem ter visto em Prisma, mas bora. Só vou setar aqui o banco de dados para a gente usar o banco de dados aqui. Beleza, daí nesse context aqui, cadê? Nesse context aqui a gente passou o DB, nosso banco de dados. É por onde a gente manipula o nosso banco de dados, que vocês devem ter visto lá em Prisma. Daí a gente pegando aqui o nosso DB, ele tem aqui o ctx.db, a gente está acessando o nosso banco de dados. E aqui tem o post, que é a model lá que já veio por padrão, né? O post. E aí tem várias funções aqui do próprio Prisma. E aí vamos supor que vamos mudar aqui para hello, vamos botar create post. E ele vai receber um input aqui. E aí, ó, a gente só precisa passar um nome aqui. Essa manipulação do banco de dados aqui é uma promise, é uma função assíncrona, então a gente precisa esperar ela. E para a gente esperar alguma função, essa função também precisa ser assíncrona, então a gente bota aí sync aqui.
e uma await aqui atrás. Botei no lugar errado aqui. Daí, beleza, galera, explicando aqui o que eu fiz então. Eu aproveitei aqui a model post que a gente já tem com o repositório da T3. E a model post, você tem aqui esses campos, e o único campo que você de fato tem que passar quando você cria ele no Prisma é o nome, o resto são parâmetros opcionais. Daí eu usei aqui esse name aqui, que a gente já tinha feito no esquema. Daí eu peguei aqui o contexto, eu peguei o banco de dados do contexto e criei uma instância do post aqui com o name lá do input que a gente tinha feito aqui do esquema. E retornei aqui o created post, que é uma instância que eles retornam quando você cria algo quando você cria algo, ele retorna a instância. Daí vamos aqui no page, ele vai reclamar aqui que primeiramente eu mudei, né? Foi para create post, se não me engano. Isso, create post. Daí tem outro quesito aqui. Esse use carry, ele tem use effect debaixo dos panos, então ele fica repetindo essa função aí o tempo todo. E quando a gente quer criar alguma coisa, a gente não quer que ele fique repetindo o tempo todo, fique criando essa função, criando essa instância o tempo todo. Então é por isso que a gente usa aquele mutation que eu falei. A gente, em vez de botar aqui o que é uma carry, a gente bota mutation. Daí a implementação aqui, na chamada da API, se torna um pouco diferente. A gente usa esse use mutation e a gente não executa a função. A gente, na verdade, a gente executa a função useMutation, daí isso daqui ele vai virar um objeto que tem, que ó, ele tem essas opções aqui, mutate, que vai ser que a gente vai usar. A mutate, você vai passar aqui o input. Só que a gente não vai fazer isso nesse escopo aqui. A gente só vai usar até aqui. API post, create post, use mutation. Daí isso daqui vai ser uma mutation. Só que não vai ser algo que vai ficar criando o tempo todo lá uma instância no banco de dados. Isso a gente vai executar aquele mutate lá. Isso aqui vai retornar um objeto que tem um mutate que é uma função. Aí sim essa função vai criar de fato. Daí o que a gente espera? Na maioria das vezes a gente quer que tenha algum evento, como um botão, e quando a pessoa aperte o botão que execute essa função. Então bora criar aqui um botão. E aí a gente passa uma arrow function aqui. E aí aqui dentro a gente tem que passar um input, que no caso é só o name que a gente pediu. E aí a gente não vai ter o data desse jeito aqui que a gente quer. Daquele jeito que a gente tinha feito. A gente vai ter que. Ele vai receber um objeto, que no caso é aquela instância lá, né? Vai retornar esse created post aqui, que é um objeto com esse monte de coisa aqui. Não dá pra gente simplesmente passar esse objeto aqui. A gente tem que escolher uma determinada propriedade. No caso aqui, eu vou botar um nome. Daí vamos lá no page e testar. Post 1. Se a gente ver aqui no Prisma Studio também, ele criou um post. Então, a mutation você usa assim, você
vai na rota da procedure, você tem que, quando é algo que você quer, por exemplo, criar, atualizar, algo que não vai ficar repetindo o tempo todo, aí você bota aqui uma use mutation, e aí a partir de um evento aqui, você você executa esse mutate que retorna aqui. Beleza. E agora a gente vai falar dos contextos só, das procedures. Lá na eu falei que ia falar daquele public procedure aqui. Se a gente vier aqui onde está sendo definido, você vê que tem aqui, ó, é onde está a configuração do onde está a configuração do TRPC, esse arquivo aqui. Da ECT, ele aqui é onde ele inicia o TRPC, né? Ele passa aqui tudo que é necessário, que é o context. Da script TRPC route que a gente usa para fazer os roteadores. E tem a t.procedure aqui, galera. Esse daqui é o que a gente usa para construir os procedures lá que a gente viu, né? Daí se você vê, tem esse ponto .use aí. O ponto .use a gente usa, ele serve para você executar uma determinada função antes da execução da procedure em si. Igual aqui, ó, a gente tem essa time middleware aqui, essa intermediador antes da execução da procedure a gente chama de middleware. Então, tem essa middleware aqui que é uma função. Ele recebe aqui esse next. O next ele é uma função que quando executada ele vai redirecionar para a procedure. Então, tem uma lógica aqui, alguma implementação, a pessoa vai lá, faz uma determinada condição e aí executa o next para de fato executar, passar para a procedure. Para que serve isso? Uma das finalidades, a principal finalidade para a gente, pelo menos, é verificar a autenticação. A gente tem aqui essa public procedure, a gente chama isso de public procedure justamente porque não tem autenticação, qualquer um pode executar essa procedure. Mas às vezes a gente quer uma procedure que ela possa ser executada só por pessoas que estão autenticadas, que têm permissão para aquilo. Então a gente faz um middleware igual esse daqui, e aí a gente usa o contexto do TRPC. Então a gente recebe aqui o contexto. Nesse caso aqui eu crio o repositório sem falar para ele botar o Nextchalf, mas aí vocês vão ter que usar o Nextchalf para isso. E aí já vai estar configurado esse middleware. Mas só para falar aqui como é que funciona, lá no contexto, quando vocês fizeram o repositório, ele vai estar aqui algo mais ou menos assim, const session, aí ele vai executar essa função aqui, getServerAuthSession, que ele verifica se a pessoa tem uma sessão. E aí ele passa aqui no contexto essa sessão. E aí aqui no middleware, vamos comentar essas partes aqui. Aqui no middleware ele verifica se a pessoa tem uma sessão. Se ela não tiver uma sessão, ela já levanta um erro. E aí se não for levantado nenhum erro, se a pessoa de fato tem uma sessão, ele passa para o next, ele passa para a próxima procedure. Então seria algo como if não tem, né, ctx.session, aí levantar algum erro aqui. E aí, caso ele passe dessa condição aqui, é porque ele tem uma sessão. E aí, ele executa aqui o next. Ele passa para a próxima procedure. Mas essa parte aí ela vai estar configurada. Vai ter aqui a public procedure e vai ter uma protected procedure, que é a que vai usar o middleware. A public procedure vai ser só t.procedure, assim desse jeito. E aí vai ter uma protected, bem assim, vai ter uma protected procedure, que aí ele vai usar um determinado middleware aqui para verificar a autenticação. E aí quando você for fazer as suas rotas aqui, as suas procedures, você vê, essa procedure aqui precisa estar autenticado? Não precisa estar autenticado, então você usa aqui uma public procedure. Agora,
Essa procedure precisa estar autenticada? Se precisar, aí você usa a Protected Procedure, que aí ele vai verificar se está autenticado, se está logado. Caso esteja, ele executa a procedure. Caso não esteja, ele levanta um erro. De TRPC é basicamente isso. Você você tem o root, que é o roteador primário, e tem os roteadores individuais aqui. E aí você vai criando seus roteadores aqui, vai criando as suas procedures e vai importando aqui no root. E aí lá na sua página, no seu front-end, você vai importando aqui a sua API, dependendo aqui se é um componente use client ou se é um componente server-side. Eles têm as implementações diferentes lá, como a gente viu. E aí você chama aqui as procedures do front-end. É basicamente isso. Aí você pode fazer ali algumas alterações no contexto, pode fazer alguns middlewares para verificar ali questão de autenticação e etc. Mas de API de Next, de TRPC é isso, galera. É basicamente isso. Podem mandar mensagem para mim no Slack ou de repente no meu número do WhatsApp. Eu acho que o Alex deve passar para vocês, botar algum grupo no WhatsApp também. Então é isso.